Sua vida parece sem forma e vazia? A solução está no código secreto dos 7 dias da criação. O relato de Gênesis não é apenas história. É um mapa prático do Deus Criador para tirar você do caos e te levar ao seu propósito divino. Hoje, vamos revelar como usar cada um dos 7 dias para finalmente destravar a sua vida. Antes de começar, comente aqui. Em qual dia você se sente hoje? E se este conteúdo te abençoa, já se inscreva no canal para não perder as chaves da sua transformação. Fique conosco até o fim, pois o que você vai ouvir pode ser o início da sua nova história. Pense por um instante no vazio absoluto, numa tela completamente escura e sem contornos. É difícil até de imaginar, não é? Pois bem, é nesse cenário que o livro de Gênesis nos insere logo de cara. A Bíblia Sagrada descreve a terra como sem forma e vazia. Uma imagem poderosa que, vamos combinar, às vezes se parece muito com certas fases da nossa própria vida. Quem nunca se sentiu perdido em meio a uma escuridão de incertezas, um caos pessoal onde nada parece fazer sentido? Esse é o ponto de partida de toda a criação do mundo, um estado bruto, mas que já continha a promessa de algo grandioso. E aqui vem o detalhe que muda tudo. Mesmo nesse breu, o Espírito do Deus Criador já se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Veja que profundo isso é. Antes mesmo de qualquer ordem ser dada, a presença de Deus já pairava sobre a desordem, como um pai que observa o quarto bagunçado do filho, já planejando como vai arrumar tudo. Este primeiro momento da narrativa não é só sobre cosmologia. É uma poderosa mensagem de fé, nos mostrando que mesmo nos nossos momentos mais caóticos e sem forma, o Espírito de Deus está presente, pronto para iniciar uma obra transformadora. É o fundamento de toda a teologia bíblica da esperança. Então, em meio a essa imensidão silenciosa e escura, acontece o evento que inaugura a realidade como a conhecemos. Deus não usa as mãos, não constrói nada com ferramentas. Ele simplesmente usa o poder da sua palavra. Ele diz: haja luz, e a luz passa a existir. Puxa vida, pare e pense no impacto disso. A primeira ação criadora de Deus é através da fala, o que nos dá uma pista fundamental sobre o nosso próprio propósito divino. O autor de Hebreus nos lembra que, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Hebreus 11:3. Isso estabelece um princípio eterno. A palavra, quando carregada de fé e autoridade, tem o poder de manifestar realidades. Em nosso estudo bíblico, compreendemos que a luz aqui não é necessariamente o sol, que só apareceria mais tarde, mas a própria essência da ordem, da verdade e da vida. É a resposta divina para o vazio. Quantas vezes em oração clamamos por uma luz em meio aos nossos problemas? Esse ato de clamar é, em si, um eco daquele primeiro comando divino, uma aplicação prática da fé cristã no poder da palavra para dissipar as trevas da confusão, do medo e do pecado em nossas vidas. Com a luz criada, o Deus Criador não a deixa misturada com as trevas. Ele executa a primeira grande separação, estabelecendo uma fronteira clara. Ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. E aqui está uma lição espiritual que, se você agarrar, vai revolucionar sua caminhada. Deus é um Deus de ordem, não de confusão. A vida espiritual exige discernimento, a capacidade de separar o que é luz do que são trevas em nossas escolhas, pensamentos e relacionamentos. O apóstolo Paulo nos exorta em 2 Coríntios 6,14, que comunhão tem a luz com as trevas. A criação do homem e da mulher, que veremos mais adiante, também se baseia nessa capacidade de fazer escolhas alinhadas com a luz de Deus. Este primeiro dia, portanto, não é apenas um evento cósmico do Antigo Testamento, é um roteiro para a nossa própria vida. Ele nos ensina que o primeiro passo para sair do caos é invocar a luz da presença de Deus e, em seguida,
ter a coragem de separar claramente em nossa vida o que pertence ao dia e o que pertence à noite, estabelecendo assim o ritmo para que o restante da criação floresça. E esse foi apenas o começo da jornada para entendermos o que aconteceu em cada dia da criação. Agora que a luz revelou o cenário, o Deus Criador continua sua obra-prima, e o que ele faz a seguir é simplesmente genial. Ele começa a dar forma, a criar a arquitetura do nosso mundo. O texto de Gênesis diz que Deus criou um firmamento no meio das águas. Essa palavra, firmamento, soa um pouco antiga, não é? Mas a ideia por trás dela é de uma expansão, uma abóbada, algo que estabelece uma estrutura sólida e definida. Pense nisso como um arquiteto divino traçando a planta baixa da existência. Antes, era só um amontoado de águas. Agora, Deus está criando um espaço organizado, um andar de cima e um andar de baixo. Este ato de criar o firmamento é uma lição poderosa para a nossa fé cristã. Muitas vezes, queremos que Deus preencha nossas vidas com bênçãos, com a criação de animais e maravilhas, mas nos esquecemos que, antes de preencher, Ele precisa construir a estrutura. Talvez aquele período da sua vida que parece apenas trabalho duro, disciplina e organização, sem grandes acontecimentos, seja exatamente isso. Deus construindo o firmamento da sua vida, criando o espaço sagrado onde Ele irá operar milagres. É um passo essencial na criação do mundo e na nossa jornada espiritual pessoal. O propósito central desse firmamento era realizar uma segunda grande separação. Dividir as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam sobre a expansão. Em outras palavras, Deus estava separando as águas da superfície, que formariam o céu e mar, das águas que ficariam na atmosfera, as nuvens. É a organização do sistema hídrico do planeta. E aqui, a teologia bíblica nos oferece uma reflexão fantástica. Podemos ver as águas de baixo como as nossas realidades terrenas, as emoções, os desafios, o dia a dia. E as águas de cima como as realidades espirituais, as promessas, a providência, a soberania de Deus. O que é o firmamento que as mantém em seu devido lugar? É a nossa fé, é a estrutura da nossa confiança no propósito divino que nos impede de sermos afogados pelas águas de baixo, pelas circunstâncias e nos permite viver debaixo da cobertura das águas de cima, das bênçãos celestiais. Este estudo bíblico nos revela que manter essa estrutura firme é vital. É por isso que a disciplina espiritual, a oração e a leitura da Bíblia Sagrada não são opcionais. Elas são o material com que Deus constrói e sustenta o firmamento em nossa alma, preparando o terreno para a vinda de Adão e Eva. Ao concluir o segundo dia, temos um mundo com uma estrutura básica. Já não é mais um caos disforme. Agora existe um em cima e um embaixo. Um céu e mar definidos, ainda que a terra seca não tenha aparecido. Este é um princípio de progresso divino. Deus trabalha em etapas lógicas e ordenadas. Ele não pulou direto para a criação do homem. Ele primeiro preparou o palco. E isso é uma mensagem de fé para o apressadinho aí, viu? Às vezes, olhamos para a nossa vida e pensamos: Senhor, por que nada floresce? Talvez seja porque o Senhor ainda está cuidando da estrutura. Ele está estabelecendo o seu firmamento. Confie no processo do mestre arquiteto. A beleza do resumo da criação é que cada passo tem sua hora e sua razão de ser. Com a luz brilhando e a estrutura básica do mundo montada, uma pergunta começa a ecoar na mente. O que surgirá agora dessa tela organizada? O que vai brotar nesse novo espaço entre o céu e as águas? A resposta para isso nos leva diretamente para o espetáculo do terceiro dia. Com a estrutura do céu e mar devidamente estabelecida, o Deus Criador volta sua atenção para as águas que cobriam tudo.
Então, ele dá mais uma ordem que revela seu poder de organizar todas as coisas. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. Imagine a cena, que espetáculo! As águas turbulentas obedecem e se recolhem, revelando pela primeira vez a terra firme. O Antigo Testamento nos mostra que Deus não apenas cria, mas Ele também põe nome, o que na teologia bíblica significa tomar posse e definir o propósito. Ele chama a porção seca de terra e o ajuntamento das águas de mares. E aqui, meu amigo, está uma chave para a sua vida. Em quais áreas da sua existência as águas da instabilidade, da ansiedade ou do medo precisam se ajuntar para que a terra firme da estabilidade e do propósito divino possa aparecer? Muitas vezes oramos pedindo a Deus que nos dê firmeza, mas esse processo, como vemos em Gênesis, exige uma ação de separar e ajuntar as águas. É um chamado para, com a ajuda de Deus, organizar as emoções e as circunstâncias para que um terreno sólido e produtivo possa emergir em nossa jornada de fé cristã. Mas o mestre artista não para por aí. Sobre essa terra recém-revelada, ele libera uma nova explosão de criatividade. Ele ordena que a própria terra produza vida. Terra seca e vegetação tornam-se o foco. Deus diz: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Gênesis 1:11. Que coisa linda! Esta é a primeira forma de vida biológica, e ela já nasce com um princípio fundamental do reino de Deus: a multiplicação e a frutificação. Note que cada planta foi criada segundo a sua espécie e com a semente em si mesma. Isso não é apenas botânica, é uma profunda mensagem de fé. O Deus Criador plantou em você dons, talentos e um chamado que são únicos, segundo a sua espécie. E a semente para os frutos que você deve gerar já está dentro de você. Este estudo bíblico nos convida a uma autoanálise. Quais sementes Deus colocou em mim? Estou cultivando a terra do meu coração para que elas possam brotar e dar os frutos que Ele sonhou para a criação do homem. Ao final deste terceiro dia, o nosso mundo, que começou como um caos escuro e aquático, agora é um lugar vibrante, com continentes, oceanos e uma vegetação exuberante. A criação do mundo está ganhando cor, textura e vida. Deus nos mostra aqui um padrão de como Ele opera. Primeiro a ordem, depois a estrutura e, em seguida, a vida abundante. Ele organiza para depois preencher. Se você sente que sua vida está organizada, mas ainda falta vida, talvez seja o momento de pedir a Deus que ordene a terra do seu coração, que produza os frutos para os quais você foi criado. Mas espere um pouco. Toda essa nova vida, essa terra seca e vegetação, precisa de algo para prosperar. Precisa de ritmo, de ciclos, de estações. Precisa de uma fonte de energia que governe o dia e a noite de forma constante. O palco está perfeitamente montado para a próxima demonstração de poder, onde Deus vai adornar os céus e colocar ordem no próprio tempo. Com o nosso planeta já transformado em um jardim exuberante, cheio de terra seca e vegetação, o Deus Criador olha para o firmamento, para o céu que Ele havia criado, e decide que é hora de adorná-lo. E aqui, neste quarto dia, muitos coçam a cabeça durante o estudo bíblico e perguntam: ué, mas como já existia luz e dia no primeiro dia, se o sol só foi criado agora? Que pergunta excelente! Ela nos força a mergulhar mais fundo na teologia bíblica. A luz do primeiro dia era a própria emanação da glória e do poder de Deus, a essência da luz. Lembre-se, o apóstolo João nos diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1:5. O que Deus faz no quarto dia não é criar a luz, mas sim designar transportadores para essa luz.
Ele cria o sol, a lua e as estrelas e os pendura no céu como lâmpadas majestosas. O sol não é a fonte primária da luz. Ele é um servo que a carrega, um lembrete constante de que toda luz verdadeira vem, em última instância, do Pai das Luzes. Tiago 1,17. Isso é libertador para a nossa fé cristã, pois nos ensina a não adorar a criação, mas o Deus Criador que está por trás de tudo. O propósito desses luminares, conforme descrito em Gênesis, é incrivelmente prático e poético. Eles foram feitos para sinais e para tempos determinados, para dias e para anos. Ou seja, Deus estava colocando um relógio no universo. Ele estava estabelecendo a ordem do tempo, as estações, o ritmo da vida. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Pense na profundidade disso. Cada astro tem uma função, um domínio. Isso nos fala sobre o nosso próprio propósito divino. Deus nos dá esferas de influência para governar nossa casa, nosso trabalho, nossos dons. Você foi chamado para ser como o sol em algum lugar, trazendo clareza, energia e liderança. Ou talvez para ser como a lua, refletindo a luz do sol, a luz de Cristo, em tempos de escuridão e incerteza, trazendo consolo e beleza. E as estrelas? Elas servem de guia para os navegantes e foram o sinal da promessa de Deus para Abraão. Da mesma forma, Deus espalha estrelas em nossas vidas. Pessoas, palavras, oportunidades para nos guiar e nos lembrar de suas promessas, bem no meio da nossa jornada na criação do mundo. Com a criação do sol, lua e estrelas, a obra de Deus atinge um novo patamar de perfeição. Agora, o mundo não está apenas organizado no espaço, com céu e mar. Ele está organizado no tempo. Existe um ritmo, uma constância, uma fidelidade que podemos observar todos os dias. O sol sempre nasce, as estações sempre se cumprem. Essa previsibilidade na natureza é uma mensagem de fé diária sobre a fidelidade do nosso Deus, cujas misericórdias se renovam a cada manhã, como o nascer do sol. O palco está agora perfeitamente montado. Temos luz, temos água, temos terra firme, temos vegetação e temos um tempo que flui em ordem perfeita. O ambiente está completo, estável e pronto. A pergunta que fica no ar é: e agora? Quem vai habitar este paraíso perfeitamente regulado? A criação clama pelo próximo passo. O som da vida em movimento, o bater de asas e o agitar das águas. Depois de ter organizado o espaço e o tempo, o Deus Criador decide que é hora de preencher o mundo com um novo tipo de vida. A vida que se move, que tem alma vivente, como diz o texto original em hebraico. E ele começa pelos domínios que já estavam prontos, o céu e mar. A ordem divina é espetacular. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Preste atenção nessa palavra, abundantemente. O nosso Deus não é um Deus de escassez, de só um pouquinho. Ele é o Deus da abundância, da exuberância. Imagine a cena descrita em Gênesis. Os oceanos, antes silenciosos, de repente explodem em um balé de vida marinha. Pequenos peixes, cardumes coloridos e até as grandes criaturas marinhas, talvez as baleias ou outros gigantes que nos fascinam tanto. Essa é a primeira onda da criação dos animais, uma demonstração do poder e da imaginação sem limites do Criador. E isso é uma mensagem de fé para nós. Quando Deus decide preencher uma área da nossa vida, Ele o faz com abundância. Assim como Jesus disse em João 10:10, que veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, o padrão da generosidade divina já estava estabelecido desde a criação do mundo. No mesmo fôlego criativo, Deus olha para os céus, para aquele vasto firmamento, e dá uma segunda ordem. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Que maravilha! No mesmo dia em que ele encheu as profundezas, ele também encheu as alturas.
O silêncio dos céus é quebrado pelo som do bater de asas, pelos cantos, pela comunicação. A vida agora ganha uma nova dimensão: som, melodia, movimento entre o céu e a terra. Em nosso estudo bíblico, podemos ver as aves como um símbolo poderoso. Jesus nos ensinou a olhar para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, mas o Pai Celestial as alimenta. Mateus 6:26, nos ensinando sobre a providência divina e a confiança. A criação de peixes e aves nos mostra um Deus que se importa com todos os espaços, do mais profundo oceano ao mais alto céu. Ele quer preencher todos os âmbitos da nossa existência com a sua vida. A sua vida emocional, as profundezas das águas, e a sua vida espiritual, as alturas dos céus, são ambas alvos da ação criadora e abundante de Deus. E aqui, no quinto dia, acontece algo inédito e de extrema importância na teologia bíblica. Pela primeira vez, Deus abençoa suas criaturas. O texto diz: "E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra." Gênesis 1:22. A bênção de Deus não é só uma palavra bonita, é um decreto de poder. É a capacidade implantada na criação para prosperar, crescer e se expandir. E esse princípio é vital para a nossa fé cristã. Quando vivemos debaixo da bênção de Deus, recebemos a capacidade sobrenatural de frutificar em tudo o que fazemos, cumprindo nosso propósito divino. O mundo está agora vibrante, cheio de movimento e som nas águas e nos céus. A obra está cada vez mais complexa e bela. Mas se você notar bem, a terra firme, embora coberta de vegetação, ainda está silenciosa. O palco está pronto para receber os habitantes terrestres e, claro, a peça principal, a joia da coroa de toda a criação. O sexto dia amanhece e o Deus Criador se volta para o último ambiente que ainda aguarda seus habitantes, a terra firme. A ordem é semelhante à do dia anterior, mas agora para o solo. Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi feito. A criação dos animais terrestres completa o preenchimento do nosso mundo. É como se o grande maestro estivesse adicionando os últimos instrumentos à sua orquestra. Da majestade do leão à simplicidade de um inseto, cada criatura é feita com um propósito, conforme a sua espécie, revelando a incrível atenção aos detalhes e o deleite de Deus na diversidade. A terra, antes silenciosa, agora pulsa com o som de patas, com rugidos e com a movimentação de vida em cada canto. O palco está absolutamente completo. Temos luz, céu, mar, terra, vegetação, astros no céu e animais em todos os domínios. Tudo está pronto. O cenário é perfeito. Mas o livro de Gênesis nos faz sentir que ainda falta algo. O palácio está pronto, mas onde está o príncipe? A orquestra está afinada, mas onde está o regente? E então, meu amigo, o tom da narrativa muda completamente. Não há mais uma ordem para a terra ou para a água. Há uma pausa, um momento de deliberação divina. A Trindade entra em conselho. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. Que momento sublime! A criação do homem não é um ato impessoal. É o projeto mais íntimo e pessoal de Deus. Ser criado à imagem de Deus não significa que temos a aparência física dele, mas que fomos feitos como espelhos para refletir o seu caráter. Recebemos a capacidade de amar, de criar, de nos relacionar, de raciocinar, de exercer a moralidade e, acima de tudo, de ter comunhão com o nosso Criador. Este é o cerne da nossa identidade, o nosso mais profundo propósito divino. Em seguida, vemos a criação de Adão e Eva, homem e mulher, estabelecendo a humanidade em complementaridade e relacionamento
um reflexo da própria comunidade que existe dentro de Deus. Este ponto do nosso estudo bíblico é o mais importante para entendermos quem somos e por que estamos aqui. Você não é um acidente cósmico, você é o ápice da criação, portador da assinatura do próprio Deus. Com a humanidade criada, Deus lhes entrega uma missão, um mandato sagrado. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E aqui precisamos ter muito cuidado. Este domínio que a fé cristã nos ensina não é uma licença para destruir e explorar, mas uma convocação para sermos zeladores, administradores responsáveis e amorosos da criação, refletindo o cuidado do próprio Rei. É uma responsabilidade, não um direito de tiranizar. Então, ao final de tudo, Deus olha para a totalidade de sua obra, agora com Adão e Eva no centro dela, e a sua avaliação muda. Não é mais apenas bom. A Bíblia Sagrada nos diz que ele viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. É a declaração de máxima satisfação de uma obra-prima perfeitamente concluída. A criação atingiu sua plenitude. E o que se faz depois de terminar uma obra tão magnífica? O que vem depois da perfeição? Apenas uma coisa: a contemplação, o deleite, o descanso. Ao raiar do sétimo dia, a grande sinfonia da criação do mundo se aquieta. Toda a obra está completa, perfeita, declarada como muito boa. E então, o Deus Criador faz algo que, à primeira vista, pode parecer estranho para a nossa mentalidade moderna e hiperprodutiva. Ele descansa. O livro de Gênesis nos diz que ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2:2. É fundamental que nosso estudo bíblico compreenda corretamente o descanso de Deus. Não se trata de um descanso por exaustão ou fadiga. Como poderia o Deus Todo-Poderoso, a fonte de toda energia, se cansar? Claro que não. O verbo hebraico para descanso, shavat, de onde vem a palavra Shabat, significa cessar, parar. É o ato intencional de parar o trabalho não por necessidade, mas por completude. É como um artista que, após dar a última pincelada em sua obra-prima, dá um passo para trás, cruza os braços e simplesmente contempla, admira e desfruta do que suas mãos fizeram. Este é um princípio divino. Há um tempo para fazer e um tempo para simplesmente ser e desfrutar. Mas Deus vai além de simplesmente parar. A Bíblia Sagrada revela que ele abençoou o dia sétimo e o santificou. Vamos analisar isso. Abençoar, como já vimos, é infundir poder e favor. Santificar é separar algo para um propósito sagrado e exclusivo. Portanto, o sétimo dia não é apenas um dia como os outros. Ele foi separado do tempo comum e elevado a um status sagrado. Ele se tornou um tempo santo, um portal no calendário para uma comunhão mais profunda e para a renovação. Na teologia bíblica, o Shabat é mais do que uma regra, é um presente, é um convite para participarmos do próprio descanso de Deus. Ao guardarmos um dia para cessar nossas obras, estamos, pela fé cristã, declarando que confiamos que o nosso sustento não vem apenas do nosso esforço, mas da providência do Deus Criador. É um ato semanal de libertação da tirania da produtividade e um lembrete de que nossa identidade está em sermos filhos de Deus, não nas coisas que fazemos. A lição do sétimo dia é talvez uma das mais urgentes para a nossa geração. Vivemos imersos numa cultura que idolatra o fazer e despreza o descansar. Mas o padrão que o Criador estabeleceu na fundação do mundo nos mostra um caminho mais sábio. O propósito divino para nós inclui o ritmo saudável entre trabalho e repouso sagrado. Jesus afirmou que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27, nos lembrando que o descanso é uma dádiva para a nossa restauração física, mental e espiritual.
Encontrar o nosso Shabat hoje é buscar intencionalmente um tempo para nos desconectar das demandas do mundo e nos reconectar com a fonte da vida. Ao encerrar os 7 dias da criação com o descanso de Deus, a narrativa nos ensina que o objetivo final de toda a obra não é a labuta infinita, mas a paz e a comunhão deleitosa com o nosso Pai. É o grande e eterno convite para entrarmos em seu descanso. E agora que você conhece o mapa completo da criação, a pergunta que fica é: qual será o seu primeiro passo prático para avançar do dia em que você está em direção ao descanso de Deus? Deixe sua resposta e sua experiência aqui nos comentários. Sua jornada pode inspirar outra pessoa. Se este conteúdo tocou seu coração, não saia sem deixar sua inscrição e ativar as notificações. É a sua garantia de não perder nosso próximo encontro com as verdades da palavra. E não pare por aqui. Continue sua jornada de fé clicando no vídeo recomendado que está aparecendo agora mesmo na sua tela. Eu sou o Bíblia Narrada. Fique na paz e até a próxima.